Estamos na Galeria Santa Maria Maior, que recebe em Portugal o projeto Casais de Sonho, um projeto de autoria do coletivo Border Lovers. É um projeto integrado na temporada Portugal-França 2022, uma programação cultural e científica decidida a alto nível pelos dois países e que tem como objetivo celebrar os laços de afeto e de cooperação entre os dois países. Este conceito assenta em casais imaginários entre figuras da cultura e da ciência e até do desporto de França e de Portugal, e temos aqui uma primeira pintura da autoria da Natália Afonso para o coletivo Border Lovers, e então temos aqui o grande pintor Júlio Pomar com a escultora Camille Rodel. Hoje é dia 9 de junho e estamos em plenas festas de Lisboa, quase na véspera de Santo António, e até o Santo António, de facto, acabou por, digamos, entrar num matrimónio imaginário, neste caso com a Santa Teresa de Lisieux, porque num dos sítios em França onde este projeto foi mostrado, em Valenton, a Santa Teresa é, digamos, uma santa padroeira da terra, e foi-nos pedido que a casássemos, entre aspas, com um santo português, e aí a opção foi logo muito evidente que ia ser o Santo António. Ele funciona como um díptico, o Santo António foi pintado por mim e a Santa Teresa de Lisieux foi pintada pela Natália Afonso. Vamos agora então continuar o nosso percurso e temos aqui uma outra pintura sobre o universo do cinema e que une de maneira hiperbólica e imaginária o Jean-Luc Godard, ainda vivo, ainda entre nós, com 90 e muitos, e a Maria de Medeiros. Nunca filmaram juntos, nunca aconteceu, mas não teria sido nada que fosse muito despropositado. Passamos para um outro díptico, também uma colaboração mais direta entre a Natália Afonso e eu. É um cantor francês que faleceu há 2 anos com Covid, faleceu num dos sítios onde nós expusemos, precisamente também em Valenton, e foi-nos pedido que fizéssemos uma união simbólica e uma homenagem dele, cantor Tonton David, cantor empenhado, cantor político, ligado ao reggae, com uma cantora portuguesa ou de expressão lusófona, e nós fizemos uma ligação imaginária com a Karina Silva Gomes, que é uma cantora guineense, mas que também canta em português, portanto, expressão lusófona, com a qual já trabalhámos e que, inclusivamente, durante a nossa exposição, no final da nossa exposição em Valenton, foi lá dar um concerto justamente de homenagem ao Tonton David. Aqui, mais uma pintura da autoria da Natália Afonso, 2 mulheres de épocas e de países muito distintos, a Virginia Quaresma, portuguesa, e a Gisèle Halimi, francesa. 2 mulheres muito à frente do seu tempo, ela uma jornalista africana, sufragista, que revolucionou o próprio jornalismo e que seguramente revolucionou a maneira como se via em Portugal o papel das mulheres no universo do trabalho e no universo social e da política, e ela, Gisèle Halimi, advogada, feminista, que, entre muitas outras coisas, conseguiu fazer aprovar apenas nos anos 80 uma lei que considerava o crime de violação como um crime. Portanto, 2 mulheres muito importantes para a condição feminina e para a humanidade em geral. Todos os casais desta exposição são casais imaginários, são casais que nunca se cruzaram, mas na realidade temos aqui um trabalho muito interessante também da Natália Afonso, com uma técnica que se chama cianotipo. O cianotipo é uma técnica que se recorre da luz do sol para fazer impressões em suportes, e aqui está a Amália Rodrigues com o Charles Aznavour, imaginariamente no Rossio. Na realidade, eles conheceram-se e tiveram mesmo um pequeno romance, uma paixão que supostamente foi bastante intensa, mas que depois não continuou, mas é uma história de amor bastante bonita, aqui retratada pela Natália, que também é autora desta pintura, onde o nosso Luís Vaz de Camões aparece aqui associado
poetisa francesa do século XV, extremamente importante, Louise Ravet, uma autora também muito à frente da sua época e muito, digamos, renovadora das linguagens poéticas que em França até aí, sobretudo pela mão das mulheres, ainda eram bastante incipientes. E agora estamos aqui nesta sala, onde a montagem optou por ter um único objeto. Trata-se, na realidade, de um diário gráfico de grande formato, feito pelo artista Yves Bassanti, onde todos os casais imaginários deste projeto estão retratados, estão sempre lado a lado e estão sempre identificados. É um objeto muito apelativo e muito bonito, e que pode ser aqui apreciado sozinho nesta sala. Achamos que assim era a melhor maneira de proporcionar a intimidade ideal para o manuseamento de um objeto desta natureza. Maria João Pires com Claude Debussy, que também vão aparecer daqui a bocadinho numa das pinturas. Mais uma vez, Gisela Lima com a Regina Quaresma. E um outro casal muito especial do qual já vamos falar agora a seguir. Mais duas pinturas da Nathalie Afonso. A Nathalie Afonso é um membro deste coletivo que vive em França, tem as duas nacionalidades na realidade, é luso-francesa, nasceu em França e é filha de pais portugueses, e aqui retratou a Rainha Dona Leonor de uma maneira, não há obviamente fotografias da Rainha Dona Leonor, há algumas pinturas, ela recriou totalmente a Rainha Dona Leonor, fundadora da Santa Casa da Misericórdia, com o Abbé Pierre, um padre muito especial, fundador do Emaús, e que dedicou toda a sua vida aos desfavorecidos. Portanto, aqui um casal unido pela solidariedade e pela ação social. E aqui Robert Deronné com uma atriz portuguesa muito conhecida, Melania Gomes, que é de Viana do Castelo, e o casal Deronné, o Robert Deronné e a Sónia Deronné, viveram e trabalharam em Viana do Castelo, e aqui aparecem representados e unidos por uma figuração abstrata que remete para a obra do casal Deronné, com duas pinturas também da Nathalie Afonso. Aqui um soldado do Corpo Expedicionário Português. Portugal participou, como sabemos, na Primeira Guerra Mundial, nomeadamente no seu final havendo um episódio bastante trágico, que é a Batalha de Mauís, e ela aqui representou de uma forma também bastante imaginária um soldado do Corpo Expedicionário Português com uma artista muito conhecida em França, a Mistinguett, também com uma vida e um passado muito interessante e muito importante para a evolução do papel das mulheres na sociedade francesa. E aqui Fernando Pessoa com a grande escritora francesa Colette, aqui também celebrando um espírito de amizade mais específico entre as duas cidades, Paris e Lisboa. E na pintura, a leitura que eu faço é que, na realidade, a Colette está, enfim, a dar algum carinho ao Fernando Pessoa, que é talvez a única coisa que ele realmente não terá tido em vida. Também as esculturas que remetem para três casais que também estão representados nas pinturas são obras muito interessantes em aço, em ferro, da autoria da artista Nathalie Afonso. E aqui temos um casal que é muito especial no meu coração, que é o Salgueiro Maia, com uma heroína da resistência francesa, Simone Seguin. Há muitos heróis e há muitas heroínas da resistência francesa. Simone Seguin ainda é viva, tem 93 ou 94, e do Salgueiro Maia a história é conhecida, da Simone Seguin em Portugal é menos. Ela, com 17 anos, roubou uma bicicleta a um soldado alemão e com essa bicicleta atravessou as linhas inimigas para se juntar aos partisãs, com os quais ficou até ao final da Segunda Guerra. Segundo parece, a sua especialidade era dinamitar comboios nazis e de resto, com certeza que até ter sido condecorada pelo general de Gaulle no final da guerra,
fez todo o tipo de ações de resistência à ocupação alemã. Esqueci-me de dizer que a pintura é da autoria do Matias Sodor. Aqui uma pintura feita para o coletivo, da autoria do Carlos Farinha, com duas figuras que têm imenso a ver, Joana d'Arc ou Nuno Álvares Pereira, têm imenso a ver com as vidas de um e de outro, têm toda uma série de paralelismos. Eram pessoas de paz que entraram em guerra, eram místicos, ambos são santos, ambos foram canonizados e ambos foram aproveitados abusivamente por ideologias extremistas. O Nuno Álvares Pereira foi o Estado Novo e o Salazar tentou aproveitar muito a figura do Nuno Álvares Pereira, sem ter grande sucesso, porque o Vaticano, ao se aperceber, parou o seu processo de canonização, e a Joana d'Arc ainda hoje, infelizmente, porque a sua memória merece muito mais que isso, é subejamente aproveitada pela extrema-direita francesa. E aqui, numa linguagem que é a própria do Carlos Farinha, que distorce e que recria, distorcendo a figuração, aqui lado a lado a cavalo. Também do Carlos Farinha, um casal muito improvável, mas muito interessante, Marie Curie e António Damasio. Embora de campos científicos completamente diferentes, o empenho que cada um pôs e que o António Damasio ainda põe no seu trabalho, e o visionarismo de ambos, nomeadamente Marie Curie, ao se aperceber que as relações entre o átomo e a molécula não eram as que se pensava na ciência até ela desenvolver o seu trabalho, e ele, ao se aperceber que as relações entre a emoção e entre as emoções e a razão também não eram as que eram supostamente estudadas pela ciência até aí. Acresce ainda que em ambos o trabalho que desenvolveram com os seus cônjuges reais, ela com Pierre Curie e ele com a sua esposa, foram fundamentais para o sucesso da sua pesquisa científica. E aqui, talvez, não sei se é tão fácil de mostrar, estão face a face dois casacos, dois blazers pintados pelo artista Yves Bassanti, e mais uma vez é um casal, é a Barbara, uma cantora muito querida e muito especial, francesa, e aqui sim o António Variações, uma peça que é uma instalação, eles estão suspensos do teto, frente a frente. Aqui um casal, este casal é o Aristides de Sousa Mendes com a Simone Weil, e este casal tem sido, digamos, ele próprio, ele constitui numa outra representação o logotipo deste projeto, deste conceito dos casais de sonho, e são duas figuras, são duas referências enormes. Cada um para o seu país, mas ambos para a Europa e também para o mundo. Ele, como se sabe, fez o que fez como cônsul de Portugal em Bordeaux, passou milhares de vistos, contrariando as ordens do regime e do ditador, e ela, sobrevivente num campo de concentração, sobrevivente de Auschwitz, da sua família é a única sobrevivente, criança ainda, e depois vem a ter um percurso como cidadã, como mulher e como política, profundamente engajada também nas causas feministas, mas também nas causas sociais e políticas em geral. E há uma enorme referência em França, é que os franceses veem-na quase como se fosse uma espécie de uma mãe simbólica de todo o país, e ele também pode ser visto como um pai no que diz respeito aos valores da preocupação com o outro e do humanismo. Aqui temos um casal masculino, Arthur Rimbaud, grande poeta mítico francês,
o poeta que supostamente escreveu toda a sua obra até aos 19 anos e que depois desapareceu pelo norte da África. E Mário Cesarini de Vasconcelos. Mário Cesarini de Vasconcelos, Rimbaud é a maior referência literária para Mário Cesarini de Vasconcelos, ao ponto que Sofia de Melbrenner Anderson lhe chamava carinhosamente o semi-Rimbaud. Não só é a sua grande referência, como ele era talvez o maior especialista em Rimbaud em Portugal, tendo inclusivamente traduzido o poeta francês com a qualidade da sua escrita, cumprindo aquela norma de que normalmente só um poeta consegue traduzir outro poeta, e ele fez de uma maneira brilhante. Aqui estão eles, imaginariamente e de forma estilizada na capital da Abissínia e com uns dromedários prontos para os levar a descobrirem os oásis da África. Aqui um casal muito engraçado e muito divertido, a pintura do Pedro Amaral, o Pierre de Coubertin com a Rosa Mota, o nosso casal do desporto, uma pintura do Carlos Farinha, com a sua expressão, com um sentido de humor aliado a uma qualidade pictórica que assegurou um efeito realmente muito interessante. E na realidade, ele, Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, como sabemos, era contra a participação, nessa época, era o espírito da época, ele era contra a participação das mulheres nas Olimpíadas. E nós temos no nosso site um pequeno texto de relacionamento entre os personagens e dizemos que se ele a tivesse visto correr, que se calhar mudaria a sua opinião. Ela que dizia, foram os deuses olímpicos, foram os deuses gregos que me fizeram maratonista. E, portanto, ela é ainda hoje uma embaixatriz das causas do desporto para todos e do desporto como forma de promover a saúde, uma grande senhora do desporto mundial, aqui com Pierre de Coubertin. E a última obra que estamos aqui a mostrar é Claude Debussy com Maria João Pires. Na realidade, quando nós escolhemos os casais que íamos representar, não sabíamos que ia haver um concerto de abertura justamente da temporada Portugal-França 2022 na Philharmonie de Paris, um concerto dado pela Maria João Pires. E, na realidade, o concerto aconteceu em meados de fevereiro e ela tocou Pedro Amaral, o maestro e compositor português, Chopin, um dos seus, digamos, compositores mais visitados, e também tocou Debussy num concerto que eu tive a sorte de poder assistir e foi um momento muito especial. Aqui estão eles, imaginariamente unidos, e espero que venham visitar a exposição e que gostem.